A decisão pela manutenção da taxa se manifestou. Há uma série de argumentos que a gente vai tentar, a partir de agora, esclarecer. Afinal de contas, estamos já na linha com o professor universitário e economista Lucas Sorgato. Professor, a acusação é de utilização do Banco Central de forma política. Mas olha só, quando é que o Banco Central foi político? Quando ele não tinha autonomia ou depois da autonomia? Ou não é autonomia? Professor, bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Olha, nesse quesito político, né, se a gente for parar, imaginar, analisar, o Banco Central ele era mais político antes dessa lógica de autonomia, antes dessa discussão de independência que se teve, porque de fato ele era completamente ligado ao governo, né? Ele não era um órgão, por assim dizer, de Estado, ele era ali do governo, ele fazia parte da política pública governamental via a sua política monetária. Bom, então, considerar que agora ele está sendo mais ou menos político, eu acho que é uma discussão bem inócua. Seria para a gente dizer o seguinte: olha, o Banco Central, o Copom, ele está querendo prejudicar o governo federal, querendo prejudicar o governo Lula, porque ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como o próximo presidente do Banco Central será indicado pelo Lula, e quem sabe Lula saia do governo daqui a 4 anos, assuma um novo presidente e vai ter essa mesma lógica, essa mesma discussão. Bom, o que é que o Banco Central tem que fazer? E eu já expliquei aqui uma vez. Ele é preocupado com a inflação. Então, hoje, o Brasil, de fato, Elias, tem a maior taxa de juros real, tá? A maior taxa de... Lucas, o que é isso? A maior taxa de juros real. Significa dizer que pegando a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, 13,75, descontando a inflação que a gente tem aqui no Brasil, que está sendo projetada para 5,6, o Brasil está no topo. Né? O Brasil está ali entre os primeiros, ou está em primeiro, só para a gente ter uma noção disso daí. Tá? Pegando um dado recente, Elias, dessa questão de juros real, só para a gente entender, o Brasil fica com 7,38% de juros real. Em segundo lugar, México, 5,53%, Chile, 4,71%, Colômbia, 3 e Hong Kong 2,35. E são os 5 primeiros. Quando a gente já chega, Elias, no 14º, que é a Malásia, a taxa de juros real é de 0,07. Então, se você imaginar pegando cento e tantos países pelo mundo, você tem apenas 14 países com uma taxa de juros sendo considerada positiva, Elias. Olha, e o Brasil está liderando, tá? Em relação à taxa de juros nominal, maior taxa de juros nominal, se a gente fosse colocar assim, Lucas, a Selic média de todos os países, para o ouvinte deixar mais claro, tá? A maior taxa Selic do mundo hoje é da Argentina. Está em 75%. A Argentina está vivendo uma crise muito complicada, já tem vários e vários anos. Tá? E a segunda maior taxa de juros nominal, Brasil, 13,75%. Depois do Brasil, Hungria, Colômbia e Chile. Bom, Elias, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: tanto a nossa taxa de juros nominal é extremamente alta, quanto a nossa taxa de juros real é a mais alta no mundo. Existe, então, olhando isso, possibilidade de redução? Sim, existe. Perdão. Qual é a grande questão que a gente tem aqui
e a grande diferença com alguns países, Elias. O Brasil, ele já passou, e você se lembra muito bem, outros ouvintes também vão se lembrar muito bem, por períodos de uma inflação muito alta. Então, o Brasil tem essa memória. Os nossos políticos, que na grande maioria estão tomando a decisão, ou os nossos presidentes dos bancos centrais, que estão tomando a decisão, eles viveram muito esse período, tá? Então, você tem essa memória, você tem esse receio, esse medo de uma inflação voltar a níveis galopantes como foi lá atrás. Mas, Elias, ao meu ver, desde a criação do Plano Real, né, pegando lá pela ORV, iniciando-se lá em 93, culminando lá em 94, que a gente não tem uma taxa de inflação que seja tão desproporcional a ponto de você dar um arroxo monetário tão grande com essa taxa de juros elevada, tá? Então, assim, existe possibilidade para reduzir? Existe. O que o Banco Central está fazendo? Ele está indo pelo lado técnico muito conservador, ele está errado, Lucas? Depende da ótica, depende do ponto de vista, tá? Ele tem espaço sim para descer, mas ele está sendo extremamente conservador para dizer, olha, a gente ainda não sabe qual é a lógica fiscal do governo, porque o governo ainda não apresentou isso. O governo ele deu pitacos, né? Ele deu alguns detalhes, ele falou algumas coisas do tipo, olha, a gente vai fazer uma reforma no imposto de renda, mas começou por baixo. A gente vai lançar em junho ou julho uma proposta de reforma tributária. Já tem um vislumbre também de uma reforma administrativa. Em outros lados, o governo já saiu dando aumentos, o governo já está divulgando alguns outros planos. Então, quando a gente pensa na parte fiscal, ainda está muito nebuloso, né? A gente pode dizer que o Haddad ele ainda não teve uma vitória nesse aspecto quanto ministro para poder, de fato, dizer, olha, estou fazendo isso, isso, aquilo. Então, o Banco Central está usando isso como um argumento para dizer, eu não consigo baixar tanto os juros, porque eu não sei o que vocês vão fazer aí na parte fiscal, e lá na frente, a depender do que vocês façam na parte fiscal, vai gerar inflação, e eu já estou querendo controlar essa inflação de hoje. Então, eu já estou tentando me antecipar a esse ponto. É mais ou menos isso que está acontecendo. Agora, professor Lucas, então o Banco Central está precificando uma indicação, um indicativo de piora? Olha, o Banco Central ele não está precificando o indicativo de piora. Ele está, digamos assim, sendo cauteloso ao extremo, Elias. Aquele negócio, olha, eu estou aqui, quero pero no mucho, jogar junto, mas eu preciso entender de fato o que vocês vão fazer. E é isso que ele está se apegando, né? Então você teve aí já uma discussão do presidente da República com o presidente do Banco Central, discussão não, críticas tecendo um ao outro, né? Você teve aí vários economistas também criticando essa decisão aí do presidente do Banco Central, mas, na prática, o que está acontecendo é isso. Roberto Campos Neto contra o presidente, alegando que você não tem uma política econômica, uma política fiscal ainda muito clara, e por conta disso daí, ele está dizendo, olha, entre outros fatores, não vou reduzir a taxa de juros, porque o cenário está incerto, porque a inflação pode subir, né? Porque a gente não sabe se a gente vai repassar o preço para a inflação. Então você tem toda essa situação, por enquanto, ainda sendo discutida, né? Bom, em outro ponto também, você tem algumas críticas pesadas pelo presidente da República, que gera também uma instabilidade econômica, Elias. Eu acredito que os membros deveriam, de fato, conversar e tomar uma decisão. Agora, professor Lucas Sorgato, se elevar
a taxa de juros Selic é a solução para conter a inflação? Porque ela não está em 20, em 30, e a gente aí teria inflação zero, quase deflação. Não, professor? Exatamente. Qual é a grande questão? Que o Brasil já vive há muitos anos, Elias. O aumento ou a redução na taxa Selic, ela serve para você controlar uma inflação de demanda. Já tem anos que o Brasil ele não vive uma inflação de demanda forte. A gente tem uma inflação de oferta forte. O que isso significa? Que os custos, que a matéria-prima, que os insumos de produção ficaram mais caros. Energia elétrica, combustível, plástico, areia, cimento, por aí vai. Então, quando você tem o aumento dos insumos, né, isso evidentemente vai gerar um aumento lá no preço dos bens e dos produtos. Então, aumentar a taxa de juros Selic, ela não consegue conter uma inflação de oferta, como é o que o Brasil vive, e não uma inflação de demanda. Inflação de demanda, Elias, é bem simples, é só a gente olhar para as famílias e pensar, famílias, vocês estão consumindo mais? Não, a gente não está consumindo mais. A gente não está consumindo mais porque a renda está menor, porque o emprego reduziu ou aumentou, porque a qualidade ou quantidade de horas aconteceu isso, porque a inflação está consumindo o nosso poder de compra, então não estou conseguindo consumir mais, então a inflação dificilmente é uma inflação de demanda. Tá? Então é uma inflação de oferta. Uma inflação de oferta, esse mecanismo tradicional do Banco Central, ele não é tão viável. E aí sim, dentro de uma inflação de oferta, é muito estimulante reduzir a taxa de juros para que as empresas consigam produzir com uma produtividade maior, ou seja, utilizar o mecanismo do sistema bancário para se financiar, se capitalizar, comprar novas máquinas, equipamentos, importar insumos mais baratos, enfim, cada um vai ter o seu mecanismo de aumento de competitividade, e com base nisso daí, de fato, conseguir uma receita maior, gastando menos, podendo ter o preço, então, dos produtos a menor. Então, a estratégia para uma inflação de oferta é justamente o contrário de uma inflação de demanda, Elias. Infelizmente, a gente está travado entre esses dois pontos. Agora, professor Lucas Sorgato, vamos trazer isso aqui para o cidadão comum e para os prefeitos, por exemplo, das pequenininhas cidades alagoanas. Qual é a influência que tem, o peso que tem, uma taxa Selic de 13,75% para as contas públicas, por exemplo, da Prefeitura de Pariconha? E qual é o significado disso nas contas do seu João e da Dona Maria lá no sítio, num sítiozinho lá na área rural de Pariconha, professor? Olha, Elias, o que acontece muito no uso da Selic para os municípios é em relação à cobrança, em relação à restituição de tributos, tanto no estado quanto nos municípios, que geralmente ela é condicionada à Selic, tá? Então, é um ponto muito importante que a gente tem, porque os municípios hoje eles não podem fixar correção monetária e juros diferente do que aquilo que é estabelecido pela União, e muito de hoje está baseado nessa lógica da Selic em si, tá? Então você tem esse ponto que é importante. E aí, como que afeta? Dependendo dos municípios, eles conseguem financiar com o governo federal, um banco, e ele tem que pagar os juros para o governo federal, ou então para o banco, por assim dizer. E a Selic pode afetar no montante a ser pago, ou seja, no valor da prestação, no valor que será lá o final da taxa, e com base nesses valores daí, vai sobrar mais ou menos caixa mensal para que o município aplique dentro do seu território, tá? Então é muito importante a gente ter isso. Alagoas, por exemplo, na verdade todos os estados têm a sua dívida com o governo federal e tem que fazer os pagamentos. Junto com o governo Renan Filho, foi conseguido para os estados
o congelamento desses pagamentos, o que fez os estados ter um caixa muito maior para investimento. Só para você ter uma noção do peso dessas parcelas dentro de municípios, dentro de estados, que pode representar mais do que a capacidade de investimento que se tem por conta de dívidas anteriores, Elias. Bem, professor, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, qual é o peso disso nas contas públicas, professor? Fica aqui imaginando a ministra Simone Tebet, por exemplo, a ministra do Planejamento, se pronunciou no dia de ontem, afirmando de que as contas do governo, elas terão um déficit, ou seja, as despesas serão maiores que as receitas, em algo em torno aí de 120 bilhões de reais. Qual é a herança recebida do governo Lula e qual o significado dessa taxa Selic para uma conta que já está negativa, professor? Olha, Elias, aqui é uma situação extremamente interessante. Só para você ter uma noção, manter uma taxa de juros Selic a 13,75 pode representar, como você falou, entre 110 a 120 bilhões com o pagamento de juros da dívida pública. 110 a 120 bilhões, tá? Se a gente pensar entre gasto do governo com juros da dívida, tá? Sem os cortes até o final do ano, isso... Até o professor Lucas Sorgato ficou tão preocupado com esse rombo aí, com essa taxa que deve potencializar esse rombo, que até a ligação caiu. Acho que faz parte já dos efeitos do rombo, né? Não deu para a gente concluir a conversa aí com o professor Lucas Sorgato, mas essa é uma ideia que se tem acerca de como isso impacta nas contas públicas no Brasil. A taxa Selic não é um número qualquer que possa ser colocado de qualquer forma ao bel prazer ou com um caráter eminentemente político. É preciso que as condições econômicas estejam todas presentes e a avaliação do Banco Central, pelos relatórios tanto o Focus quanto do Copom, precisam ter a responsabilidade de observar sem paixões e observar com os critérios necessários estabelecidos dos protocolos econômicos para se chegar até uma taxa Selic. O professor já está de volta e pode prosseguir, professor. O senhor falava aí sobre essa situação da taxa Selic e o efeito dela nas contas públicas. Perfeito. Então veja bem, Elias, hoje, em relação ao que o governo paga de juros com a dívida no total, Elias, dá 800 bilhões. Isso é equivalente a 7,7% do PIB nacional. Imagine, 7,7% do PIB sendo pago em juros. Quando essa taxa de juros Selic vai reduzindo, a gente vai pagando menos. Então, indo para os patamares, colocando de 13,75, Elias, vamos supor que se chegasse a 10% no final do ano, só essa redução de 3,75 para 10% seria o suficiente para ter os valores que a ministra Simone Tebet falou, uma economia de 120 bilhões de reais, o suficiente, só para a gente entender, para manter o programa Auxílio Brasil pelo ano todo, apenas na economia do pagamento de juros, Elias. Então, é muito importante, evidentemente, que o Banco Central tem que ter o seu trabalho valorizado, mas tem que se pensar e se analisar, olha, essa inflação a gente pode combater via taxa de juros, sim ou não? O Brasil está precisando que se reduza, sim, está precisando que se reduza, tá? Então vamos fazer uma política junto com o ministro da Fazenda, junto com o planejamento, junto com o presidente da República, para gradativamente ir reduzindo isso daí. Como eu disse, se cair de 13 para 10, é uma economia para o próximo ano de 110 a 120 bilhões, é extremamente significativo para o nosso país, Elias.
Bem, apenas para comunicar, existe ainda a intenção de que agora, no próximo dia 1º de maio, a gente tem um reajuste no salário mínimo que passaria de 1.302 para 1.320 reais. Isso também vai ter um impacto, mas esse é algo mais complexo que a gente precisa de um pouco mais de tempo, né, professor? Que se de uma certa maneira impacta do ponto de vista das contas públicas, impacta também do ponto de vista da arrecadação, porque essa turma aí né, que ganha menos, gasta absolutamente tudo no consumo, e no consumo é onde o país arrecada, professor. Exatamente isso. A gente tem até uma notícia muito interessante que também saiu hoje, Elias, que a arrecadação em fevereiro subiu 1,3% e alcançou um novo recorde, e o aumento da massa salarial colaborou efetivamente para isso, com a redução da taxa de desemprego e também com o aumento que a gente já teve, primeiro o salário mínimo e agora o novo aumento que pode ter. Ou seja, a arrecadação vai se beneficiar disso, que é muito bom para o país. Professor Lucas Sorgato, muito obrigado pelas informações, a colaboração aqui prestada. Excelente sexta-feira, ótimo final de semana para o professor. Para você também, Elias, para todos os ouvintes. Olha, professor Lucas Sorgato é economista, é professor universitário e está aqui no CBN Maceió todas as sextas-feiras falando de economia para você.